Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. É muito bom estarmos juntos a partir de agora, porque aqui nos encontramos para a edição de hoje do programa Cidade Aberta, pelo seu canal 14, a TV de Farroupilha. E também você pode nos acompanhar pelo Facebook, TV Cidade Farroupilha, sempre de segunda a sexta-feira, das 19h30 até as 20h30. Você tem a oportunidade de acompanhar a transmissão inédita do dia do programa Cidade Aberta. Então, se você não tem acesso da net, ou se você estiver fora de Farroupilha, você pode acompanhar a nossa programação pelas redes sociais. E depois também os programas ficam registrados no YouTube. É a TV Cidade integrada com a comunidade de Farroupilha, sempre discutindo os assuntos do nosso dia a dia, que movimentam a comunidade, a região, o estado, o país, enfim, o que de importante acontece, passa aqui pela nossa TV Cidade. O programa começa com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da sua saúde. E o CID é especialista em exames por imagem, por exemplo, raio-x, ressonância magnética, ultrassom, tomografia, ecografia, apenas para citar alguns deles. Você tem necessidade de exames por imagem? Vá direto ao CID, na Rua Rui Barbosa, número 12, aqui no prédio da nossa TV Cidade, ou então também no centro de Farroupilha, na Independência, junto ao antigo Hospital Cibele. Eu disse CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem. O programa Cidade Aberta de hoje vai tratar sobre saúde. Nós vamos trazer aqui um case de muito sucesso, de referência na saúde do estado do Rio Grande do Sul. A maioria de nós, se não quase todos, já ouviu falar muito no Sistema Hospitalar Mãe de Deus. O grupo Sistema Mãe de Deus hoje é referência na saúde no Rio Grande do Sul e também tem atendido muitos clientes aqui da Serra Gaúcha, na capital, em Porto Alegre, com modernas instalações, com um princípio muito grande norteado na humanização. O Sistema Hospitalar Mãe de Deus, então, é referência na saúde no estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da TV Cidade para o Cidade Aberta de hoje a visita do superintendente executivo do Hospital Mãe de Deus do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, o Dr. Alceu Alves Silva, que com muita alegria visita a TV Cidade. E até para justificar o nosso conhecimento, tive a oportunidade de conhecer o Dr. Alceu numa festa há alguns anos lá no litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, em Maquiné, e a partir daquele primeiro contato já admirei a sua experiência profissional e toda a sua militância também na área da saúde, sendo hoje o superintendente executivo do Sistema Mãe de Deus. Doutor Alceu, uma alegria recebê-lo aqui em Farroupilha na TV Cidade, também uma alegria reencontrá-lo. Tudo bem com o amigo? Tudo bem, Leandro, a alegria é toda minha de estar aqui. Todos nós temos os nossos amores na vida, né? E um dos meus grandes amores é Maquiné. Maquiné. Né? É. E eu tive a oportunidade. Maquiné é um município na região do litoral que tem na população predominantemente de italianos, né? E eu fui festeiro na festa de Nossa Senhora do Bom Parto. Certo. E o Leandro, através do grupo Ney Tempe de Filó, grupo do Filó de Farroupilha, esteve lá e emocionou enormemente a população com uma entrada triunfal na missa da festa. O senhor se sentiu um pouco mais italiano naquele dia? Senti, porque eu tenho uma curiosidade. Eu sou Alves da Silva, né, porque eu tenho uma minha avó materna é Moreto com Titone. Sim. Né, que é a origem aqui em Caxias do Sul. Certo, né? certo. E da parte da minha avó materna é Testa com Zambelli. Mas é uma mistura legal aí, né? É que a minha avó casou com Alves e a outra avó casou com Silva. Minha mãe e meu pai casaram e eu fiquei Alves da Silva. Mas sim, eu tenho um pedaço, a metade, né, de italiano, né? Então foi uma alegria muito grande, porque naquele momento era uma relação assim, muito afetiva com a minha terra, né?
e ter a participação que vocês tiveram e que emocionaram, né? E é um episódio que ficou guardado Que bom. no coração das pessoas, né? Que bom. Então estar aqui contigo novamente me faz lembrar esse momento especial. Ótimo, excelente. Mas hoje o objetivo da sua visita também, doutor Alceu, é conhecermos um pouco mais do sistema Mãe de Deus de Porto Alegre. Como eu dizia anteriormente também, nós temos muita referência na Serra Gaúcha, temos aqui hospitais muito bons também, mas a gente sabe que Porto Alegre concentra a maior referência hospitalar do estado do Rio Grande do Sul. E temos muitos farroupilhenses, muitos moradores da Serra Gaúcha que ou já se trataram, ou se tratam, ou enfim, tem uma ligação muito grande com o Mãe de Deus. Inicialmente, nos dando um panorama geral, doutor Alceu, o que é hoje o sistema hospitalar Mãe de Deus? O sistema de saúde Mãe de Deus, primeiro é importante que a gente coloque, ele tem como entidade mantenedora a Associação Educadora São Carlos, né? Que fica aqui ali, né? Ali em Caxias do Sul. Ali em Caxias do Sul, né? E que pertence a uma instituição religiosa. Né? As Irmãs de São Carlos Borromeu Escalabrinianas. Isso. Né? E que tem uma atividade forte na área da saúde, na área da educação e na área social. Na área da saúde, nós temos hoje uma atuação extensa dentro do Estado, mais especificamente em Porto Alegre, onde nós temos o Hospital Mãe de Deus, né, que é um hospital especializado em atendimento de complexidade. É um hospital que tem um destaque nacional hoje, né, como referência, não só no atendimento dos nossos pacientes, mas também na forma como nós atendemos, em todo o seu processo de gestão. Nós temos uma atividade muito forte na área social, de saúde mental, em Porto Alegre, uma parceria muito forte e uma parceria muito sadia com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Nós temos ainda em Porto Alegre uma clínica de oncologia e radioterapia, conhecida pelo COR, né? E temos também o Hospital Giovanni Batista, que é um hospital, um hospital dia, né? e caracterizado pelo atendimento ambulatorial, especialmente cirúrgico, que fica na Carlos Gomes, na Rua Soledade. Depois nós temos o Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, e o Hospital Nossa Senhora Navegantes em Torres. 2 hospitais no Litoral Norte. 2 hospitais no Litoral Norte, que são hospitais... Isso é do Sistema Saúde Mãe de Deus, né? Isso, são hospitais que se caracterizam fundamentalmente pelo atendimento de pacientes do SUS. E agora, essa semana, a ESC assinou um termo de compromisso com a Prefeitura de Porto Alegre para a criação de mais um hospital de 208 leitos, um hospital que vai funcionar como retaguarda para os postos da Prefeitura de Porto Alegre, também para a rede pública, né, de atendimento de pacientes do SUS. Então, esse hospital vai ser feito dentro do Hospital Espírita, né, que tem uma área enorme e está lá, que não estava sendo aproveitada. Né? Então, ela vai ser recuperada e nós imaginamos que ainda esse ano a gente possa começar a operação, e que vai se completar durante o ano que vem. Então, nós temos ainda uma série de outros programas na Vila Gaúcha, onde nós temos, já estamos há mais de 30 anos também atendendo na área da saúde, na área social. Então, nós temos uma atividade muito extensa, muito significativa, e prestamos um trabalho social de grande relevância para a sociedade gaúcha. Com certeza. Em termos de números, na capital gaúcha, quantos leitos, a estrutura, a área física construída, e que a gente poderia colocar de informações também dessa grandeza do Sistema de Saúde Mãe de Deus? O Hospital Mãe de Deus, nós temos 386 leitos, né? Quase 400 leitos. Quase 400 leitos. Isso dá um volume grande aí de pacientes, em torno de 1.400, 1.500 internações por mês. Fizemos um volume enorme de exames, né?
nós temos uma estrutura muito forte através de um centro clínico que fica ali atrás do hospital, na Rua Costa, onde nós temos uma estrutura grande de consultórios médicos, né? Na torre da esquerda, quem fica de frente para o prédio, na torre da direita, nós inauguramos agora, no dia 25 de julho, as primeiras instalações do Hospital do Câncer, né? Onde nós também temos um movimento enorme em torno de 1.800 quimioterapias, internações, cirurgias oncológicas, né? Isso dentro do Mandel Center, né, lá no Hospital Giovanni Batista, a gente tem em torno de 10 salas cirúrgicas. Então a gente tem um volume grande, né, de recursos que são colocados à disposição. Nós fomos o primeiro hospital no Mãe de Deus a ter o PET-CT, que é um equipamento preciosíssimo no diagnóstico precoce, né? Precoce do câncer. E é importante que seja isso, que a gente faça essa referência, um diagnóstico precoce, né? É um equipamento que tem a capacidade de ter a imagem de tumores numa fase muito inicial. Bem inicial. E é claro que quanto mais cedo... O Mãe de Deus foi o primeiro hospital do Rio Grande do Sul a ter esse equipamento? E atualmente nós somos o único hospital no Brasil a ter o atual equipamento que nós temos, que é de uma geração, né, onde a gente consegue fazer os exames com mais precisão de imagem e também com mais rapidez. Né? Então esse é um destaque importante que nós temos lá no Hospital Mãe de Deus. Todos os tipos de câncer ou algum tipo específico? Todos. Faça um check-up. Hoje nós temos em torno já são 17 anos de atividade forte, né, na área de oncologia, porque não tem algumas coisas importantes, sabe, que quando a gente fala em saúde, muitas vezes nós fizemos uma relação muito direta entre um paciente doente, um médico e a instituição hospitalar. Mas a questão da saúde, ela é muito mais ampla. E a população precisa se conscientizar disso. A maior parte, o maior cuidado, né, com a saúde pertence a cada um de nós. Nós precisamos investir na nossa saúde. É o nosso maior bem, nosso maior patrimônio. O que mais preserva a nossa saúde não é... E a Universidade de Stanford fez um belíssimo trabalho mostrando que apenas 10% da nossa saúde depende da relação com os médicos e com os hospitais. Tá? Tem lá 17% que são fatores hereditários, mas a grande parte depende do nosso estilo de vida. E depende fundamentalmente como é que nós cuidamos, né, da nossa vida. Né? Então, isso é importantíssimo. Nós ontem lançamos um centro de prevenção e de detecção precoce do câncer, né? Mostrando que eu não sou médico, né? Então não vou entrar nessa área, mas mostrando que a grande parte dos tumores, eles levam tempo. E um tempo que seria absolutamente possível de se fazer identificação desde que a população cumpra, né, com os programas de prevenção e detecção precoce. Ainda nós temos aquele conceito de saúde, né, doutor Alceu? A saúde é curativa e não a saúde preventiva. Ainda isso está muito impregnado na vida, na cabeça das pessoas. As pessoas começam a se preocupar com a sua saúde quando tem algum problema, quando deveria ser o contrário. Você tem que prevenir, você tem que primar por uma qualidade de vida que vai indireta e diretamente vai interferir na sua saúde lá na frente, né? Sem dúvida. Quando a gente faz escolhas em relação ao estilo de vida, nós podemos ampliar a base de risco ou diminuir. Né? Não há nenhum movimento que a gente possa fazer que possa garantir que alguém não vá ter uma doença. Com certeza. Mas, ao fazer um estilo de vida correto e preocupado com a sua saúde, nós entramos numa faixa de reduzir o risco de ter essas doenças. Né? Então, quem trabalha na área da saúde como nós, sempre que tem oportunidade, e essa é uma oportunidade importante, assim como a gente investe em tantas coisas na vida, né, é fundamental que a gente entenda que é necessário fazer um investimento na saúde. Né? E a grande maioria das pessoas só se dá conta disso quando perde a saúde.
A gente faz investimentos na vida, é na casa, é no carro, é numa viagem. Claro que a viagem daqui a pouco oferece, tem tudo a ver com a nossa saúde, mas daqui a pouco esquecemos o nosso maior bem, o nosso maior patrimônio, que é a nossa vida, que é a nossa saúde, né? E férias sem saúde também não tem nenhuma graça, né? Não tem nenhum significado, né? Bom, nós vamos ao nosso primeiro espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. A gente volta em seguida conversando mais com o superintendente executivo do Sistema de Saúde Mãe de Deus, o Dr. Alceu Alves Silva, que hoje é o nosso convidado aqui nos estúdios da TV Cidade. Um compromisso aqui na Serra Gaúcha e uma alegria muito grande receber então a direção do Mãe de Deus na TV Cidade aqui em Farroupilha. A gente volta já com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da sua saúde. E o CID tem equipamentos de última geração na realização de exames por imagem. Então confie os seus exames ao CID. A gente volta já. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O programa Cidade Aberta volta aqui pelo nosso canal 14, o canal digital de Farroupilha, a nossa TV Cidade. Estamos no ar com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem. O CID é especialista em exames por imagem, dentre eles raio-x, ressonância magnética, ultrassom, tomografia, ecografia, para citar alguns dos exames que o CID realiza em dois endereços, aqui na Rua Rui Barbosa, número 12, no centro de Farroupilha, e também ali na Independência, junto ao antigo Hospital Cibele. O Cidade Aberta de hoje fala sobre saúde. Nós estamos conhecendo um pouco mais do Sistema de Saúde Mãe de Deus, que é referência, está em Porto Alegre, mas com outras ramificações também, sobretudo no litoral norte do estado, mas é uma referência na saúde para os gaúchos. Está conosco o Dr. Alceu Alves Silva, superintendente executivo do Hospital Mãe de Deus, e também agora, com muita alegria, se juntando a nós aqui na bancada, a irmã Lúcia Boniati. Ela é presidente do Hospital Mãe de Deus. Irmã Lúcia, eu sei que ela volta à sua terra natal, porque também tem muito a ver com Farroupilha.
tem seu berço aqui em Farroupilha, em Nova Milano, berço da imigração italiana no estado do Rio Grande do Sul. Irmã Lúcia, lhe acolho com muita alegria, bem-vinda, tudo bem? Obrigada, muito obrigada. Voltando a Farroupilha é sempre recordar a infância? Sempre. Eu vejo que voltar às raízes faz parte da nossa cultura, né? Eu mesmo, estando na instituição, sempre, sistematicamente, eu volto às origens, volto para a família, volto para os meus irmãos, volto para... Enfim, eu acho que é muito importante, porque é daqui que a gente saiu com uma semente de desenvolvimento, uma semente aonde a gente pode contribuir em outras partes, que nem no meu caso como irmã, em outras partes do mundo, mas que realmente a gente levou a educação e os hábitos, os valores da própria família, que é aonde a gente nasceu, aonde a gente partiu, aonde a gente se sente realmente em casa. Com certeza. Aliás, Nova Milano foi, na área religiosa, um celeiro muito expressivo na formação de muitas irmãs e muitos sacerdotes também. É uma sementeira fértil, né? Sim, muito, inclusive da nossa congregação. Na nossa congregação nós temos um grande número de irmãs que saíram do Nova Milano. Das né? capelas que pertencem à paróquia de Nova Milano. Muito, né? Nós temos Nova Milano, Caravaggio, essa redondeza de Farroupilha foi um dos grandes celeiros de vocações para a nossa congregação. Com certeza. Para a nossa... Mesmo porque, veja bem, a nossa congregação, ela nasceu para quê? Com a finalidade de cuidar dos imigrantes italianos. Nós nascemos dentro do período da imigração italiana, de 1985. E ali, quando nós nascemos para isto, obviamente que nós tínhamos que nos colocar em regiões onde os imigrantes italianos aqui do sul se colocaram. Então nós colocamos Caxias, Farroupilha, Bento, Garibaldi, não tínhamos ali pessoas que ficassem sistematicamente, mas também com a nossa presença. Guaporé foi um lugar onde a congregação se alastrou muito, Casca, Passo Fundo. Essa região aqui da Serra foi toda praticamente desenvolvida e assumida pela nossa congregação, seja na educação e seja na saúde. Pois é, era exatamente no ponto que eu queria ingressar agora, irmã Lúcia, até porque o doutor Alceu também já comentou alguma coisa, mas enfim, a congregação de São Carlos Borromeu Escalabrinianas é hoje, a associação é hoje a mantenedora do sistema de saúde Mãe de Deus, em Porto Alegre, também com a sua estrutura que está um pouco ramificada fora da capital gaúcha, e me parece que 3 grandes pilares, quando a senhora usa a palavra cuidado, fazem parte do DNA da congregação. Claro, esse cuidado na parte espiritual, ele é fundamental, é a base, mas o cuidado na educação e o cuidado com a saúde, eu coloco como um tripé. E nós temos aqui em Farroupilha, a congregação detém também o quase centenário Colégio das Irmãs, o Colégio Nossa Senhora de Lourdes também. Mas enfim, fale um pouquinho sobre essa identificação da congregação, da associação, enfim, com a área da saúde, da educação e sobretudo na área da saúde. Olha, eu parto do princípio daquilo que o nosso fundador falava para nós. O nosso fundador, ele sempre dizia que para as irmãs e para os padres também, porque existe também a congregação dos padres missionários calabrinianos, ele dizia o seguinte, que nós tínhamos que ter junto as pessoas o quê? Manter viva a fé, que é a espiritualidade. Manter viva a fé, porque quem mantém vivo um ser humano é a sua credibilidade, é a sua fé, é a sua crença, é os seus valores. Segundo, ele dizia sempre para nós irmãs, ele deixou escrito, porque eu não estava quando ele estava lá, mas ele deixou escrito, cuidem bem dos doentes. A pessoa doente é uma pessoa que precisa de uma ajuda, especialmente de uma ajuda humana, acolhedora, solidária,
para que ele possa se recuperar. E terceiro, contribuam sempre com as famílias. Aí ele dizia que a educação tem que iniciar na família, mas que a escola deveria ser, então, a continuidade da educação da família. A extensão. A extensão. Não só transmitir conhecimento, mas também educar. Então, eu acho que isso é muito importante. E nós, na saúde, a nossa instituição, normalmente, na maioria das vezes, ela sempre trabalhou em serviços de terceiros. Hospitais, eu acho que em todos os hospitais aqui da Redondeza, que eram da Diocese de Caxias do Sul, a sua maioria, nós trabalhamos. Nossas irmãs de São Carlos trabalharam. Agora, depois de um determinado tempo, nós tivemos a grande felicidade de ter uma irmã, chamada Irmã Maria Jacomina Veronese, que é de Farroupilha, aqui de Farroupilha, que ela insistiu muito junto à instituição, nos foi oferecida então a possibilidade de ter esse processo do Hospital Mãe de Deus. Porque o Hospital Mãe de Deus não era nosso, era de um grupo de médicos. Ele foi adquirido em 1979, é isso? Não, ele foi aberto. Mas nós, na verdade, as negociações foram feitas anteriormente, em 1964, 65, porque depois que nós adquirimos aquela maquete que estava lá, que eu diria, né? Então, porque nós adquirimos o Hospital Mãe de Deus já em andamento, né? E ali, então, a irmã Jacomina lutou tanto, e ela depois, então, nesta convicção, que Porto Alegre precisava um hospital também para a parte mais de classe média baixa, que era no momento o bairro Menino Deus, a zona sul de Porto Alegre. Ela se entusiasmou tanto que ela partiu, ela e mais algumas irmãs, buscar recursos econômicos junto ao poder público, etc., e foi construindo o hospital. Ela demorou em torno de 12, 13 anos para deixá-lo pronto. E depois, então, em 1979, nós realmente fizemos a inauguração, a abertura oficial do hospital, e que continuamos trabalhando com ele. Inclusive, tem uma frase dela que nós sempre procuramos, né, doutora Seu, a repeti-la. Ela escrevia para nós: antevejo que a minha missão continuará no tempo. E realmente continuamos, né? São 38 anos, nós estamos comemorando este ano 38 anos de história e de atendimento a esta população fragilizada na questão da saúde. E eu parto sempre do princípio assim: a pessoa que está doente é uma pessoa e que vai para buscar um serviço hospitalar, que nem é o nosso caso do Hospital Mãe de Deus, é uma pessoa que não encontra mais recurso ao seu redor, não encontra mais recursos possíveis na família, na sociedade, etc. Ela precisa sair do seu habitat e buscar um outro habitat, inclusive muito desconhecido. Então, ela é uma pessoa que vem insegura, ansiosa, doente, fragilizada, e tudo isto nós, então, na nossa atenção, é que colocamos em primeiro lugar. Os nossos valores são a acolhida, a compaixão, a fraternidade com estes doentes. E eles têm que, quando chegarem no Hospital Mãe de Deus, eles têm que encontrar pessoas que os acolham e digam: pode contar comigo. Aqui você vai encontrar um abrigo que te apoia, que busca as tuas necessidades e que te ajuda a sair da situação que tu te encontra neste momento. Então, eu acho que, né, o nosso trabalho no Hospital Mãe de Deus e a minha função maior lá, né, doutora Seu, aí a doutora Seu está para fazer a questão de gestão, a questão executiva, está totalmente sob a responsabilidade deles. Eu não me envolvo com o operacional, eu me envolvo muito mais
no institucional, mas no humano. No lado humano. Humano, cuidar dos funcionários. Porque se a gente Na humanização. Na humanização. Veja bem, se a gente olhar assim de uma maneira concreta, em qualquer empresa, em qualquer serviço, 100% são pessoas. Aliás, desculpe, 100% são clientes. E são pessoas. 100% são funcionários que estão conosco, são pessoas. Se nós não acreditarmos e acolhermos e tratarmos bem estas pessoas, nós não entendemos nada de negócio, na minha visão. O negócio não vai para frente. Não vai. Então, por quê? Porque os meus clientes são pessoas. Os meus funcionários são pessoas. E eu preciso entender que se eu não acolho essas duas linhas, eu não consigo fazer meu negócio andar. Aí não tem hospital nenhum que funcione. Não tem hospital, não tem indústria, não tem empresa, não tem nada, né? Mas o nosso hospital ali é próprio, isso aqui é bom. Mas os pacientes que vêm é gente. Os funcionários que atendem é gente. De quem eu devo cuidar mais? Das pessoas. Das pessoas. Então, essa questão da humanização. E a humanização tem que ficar muito perto. Tem que escutar as pessoas. Tem que ouvir também as suas necessidades. E nós, então, nós tivemos uma oportunidade nesses últimos 3 anos, né, eu não sei se o senhor já conversou, de desenvolver dentro do Hospital Mãe de Deus uma metodologia chamada Planetri, que foi escrita por uma pessoa americana, né, o Planetri, e que é uma metodologia aonde a gente busca desenvolver todas as nossas ações hospitalares em relação ao paciente ou em relação ao seu familiar de uma forma humana, de uma forma que transmita calor, afetividade e esperança. A esperança nos move. A esperança, porque eu preciso dizer para um paciente que ele precisa ter muita esperança que amanhã vai ser diferente e vai ser melhor. E a fé que lhe dá suporte para chegar a isso. Com certeza. Doutor Alceu, até para a gente fechar esse segmento do programa, eu gostaria que o senhor ilustrasse para a nossa audiência também, hoje, o sistema de saúde Mãe de Deus. Quais são as grandes especialidades que o Mãe de Deus cuida? Olha, em primeiro lugar, o Hospital Mãe de Deus é um hospital geral. Tá? Então, nós cuidamos praticamente de todas as especialidades. Mas como as grandes tendências no mundo, tá? e aqui do Brasil não é diferente, os grandes hospitais, como o Hospital Mãe de Deus, eles precisam ir se especializando de acordo com a epidemiologia, de acordo com as doenças que são mais prevalentes na sua cidade, na sua região. Então, baseado na epidemiologia, nós estamos desenvolvendo uma especialização importante, né? E quando eu falo especialização, significa corpo clínico super qualificado, significa ter tecnologia para isso, né? Na área de cardiologia, tá? Na área de neurologia, a gente não pode esquecer que a primeira causa de morte, tá? No Brasil, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu não conheço a realidade aqui em Farroupilha, mas provavelmente não deve ser diferente. Aqui também são as doenças cardiocérebrovasculares. Tá? Então, essas duas áreas são importantíssimas nesse sentido. A nossa outra área de especialização é a oncologia. Tá? Fundamentalmente, assim, e é importante que os espectadores saibam, o Rio Grande do Sul é o segundo estado brasileiro com população mais idosa. Porto Alegre é a segunda capital brasileira. Nós só perdemos para o Rio de Janeiro, tanto o estado quanto a capital. E certamente perdemos porque lá tem praia e aqui não tem. Claro. Se nós tivéssemos praia aqui, nós seríamos o primeiro disparado. Estaríamos no ranking. Então, nós somos uma população que está envelhecendo de forma acelerada. É verdade. Só para ter uma ideia, em Porto Alegre, se a gente considerar o idoso, que eu, que estou com 61 anos, acho injusto,
Mas o IBGE entende que idoso é a partir de 60 anos. Tá? E o jovem até 15, em Porto Alegre, nós temos, para cada 100 jovens, nós temos 65 idosos. Tá? O que acontece com a população mais idosa? Tá? Antigamente as pessoas viviam menos, elas morriam antes. Agora elas vão viver mais e elas começam a ter o impacto das doenças chamadas de doenças tardias, como são as doenças vasculares e como é o câncer. Sim. Tá? Lamentavelmente, o Rio Grande do Sul tem o título, né, do estado que tem a maior prevalência de câncer no Brasil. Tá? Então, essa também é uma especialização nossa. E as outras duas especialidades é cirurgia geral, porque a cirurgia geral tem um volume muito grande, né? E uma demanda expressiva. E a traumato-ortopedia, que está muito ligada ao mundo moderno, ao mundo da violência, ao mundo dos acidentes. Sim, né? sim. Então, essas 5 áreas são as nossas áreas de especialização. Mas nós somos um hospital geral e atendemos a todas as especialidades médicas. Todas as especialidades, né? Claro, tem esse filão, que é o principal, essas 5 áreas, mas cai tudo ali, né? E inclusive muito do SUS, né? Sobretudo o SUS também, né? Depois até a gente pode falar mais sobre essa questão do Sistema Único de Saúde, porque o Sistema Único de Saúde hoje atravessa uma dificuldade muito grande. Nós temos aqui em Farroupilha também o caso do hospital da nossa cidade, o Hospital São Carlos, o mais idoso que o próprio município de Farroupilha. Nem existia Farroupilha ainda e já tínhamos um hospital aqui. São mais de 82 anos do Hospital São Carlos e hoje o nosso hospital também atravessa uma dificuldade financeira muito grande, uma dívida que chega em torno de 40 milhões de reais e o hospital tem dificuldade para manter-se. A superintendente-geral do hospital declara que não sabe como vai virar o ano, porque não há recursos para o pagamento de salários, 13º, enfim, a situação está bastante complicada. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, em seguida a gente volta com a parte final do programa Cidade Aberta, hoje falando sobre o Sistema de Saúde Mãe de Deus, volto a dizer, Sistema de Saúde Mãe de Deus, que é referência na saúde do estado do Rio Grande do Sul, com toda a sua estrutura em Porto Alegre, mas também presente em Capão da Canoa, presente no município de Torres, 2 hospitais no litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, e uma das referências também na questão da prevenção do câncer, no tratamento do câncer. A gente volta em seguida com o Cidade Aberta de hoje, na TV Cidade, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da sua saúde. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência
para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Voltando com o Cidade Aberta de hoje, aqui pela TV Cidade, canal 14, a TV de Farroupilha. Nós estamos no ar com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, Raio-X, Ressonância Magnética, Ultrassom, Tomografia, Ecografia, alguns dos exames que o CID é especialista. Então vem até a Rua Rui Barbosa, número 12, no centro de Farroupilha, e também aqui no coração da nossa cidade, ali junto ao antigo Hospital Cibele, na Independência. Falando de saúde, o assunto do programa hoje é saúde. Eu tenho a alegria, um motivo muito grande para nós da TV Cidade receber aqui a visita da direção do Hospital Mãe de Deus, Sistema de Saúde Mãe de Deus de Porto Alegre. Estão conosco a irmã Lúcia Boniati, ela é presidente do Hospital Mãe de Deus e também o superintendente executivo do Sistema de Saúde Mãe de Deus, o Dr. Alceu Alves da Silva. Eu queria, nesse segmento do programa, depois a irmã pode contribuir também, mas colocar ao Dr. Alceu. Hoje nós ligamos a televisão, a gente ouve o rádio, a gente lê o jornal e nós nos deparamos com a saúde pública no Brasil sucateada, indo de mal a pior. Enfim, a saúde pública agonizando, muitos hospitais estão fechando aqui no estado do Rio Grande do Sul também. No Brasil a situação é muito complicada. Enfim, aí vem aquela queixa que o governo não está fazendo o que deveria na área da saúde pública, que paga a menor, a tabela está defasada. São alguns argumentos que são colocados via SUS. Doutor Alceu, diante desse panorama todo, dessa dificuldade da saúde pública no Brasil, o que fazer? Tem alguma luz no fim do túnel? Tem como contornar tudo isso? Bom, eu tenho convicção que sim. Tá? Acho que as nossas dificuldades não são técnicas. Tá? Nós precisamos vencer algumas barreiras. Certamente uma das grandes barreiras é que o poder público precisa acreditar, e mais recentemente o setor privado também, né, através da saúde suplementar no Brasil, dos planos de saúde, precisam acreditar em promoção e prevenção. Tá? Uma população que fica doente e que a sua principal alternativa depois de doente, tá, é entrar num processo de uso de muitos recursos de tecnologia, evidentemente que vai encarecer. Nós precisamos investir em promoção e prevenção. Existem programas importantíssimos, né, em relação a isso, com resultados fantásticos. O segundo ponto aí que é importante, que a gente perceber que nós estamos no momento de ampliação da carga de doenças. Nós ainda não nos vimos livres das doenças infecciosas, tá? E nós já estamos entrando nas doenças crônicas. Tá? Nós estamos entrando nas doenças do mundo moderno. Tá? Então, isso vai ampliar a carga de doenças. Por outro lado, nós também não temos um sistema oficial, o ministro está falando de novo agora, em mais um prontuário eletrônico. Isso já foi falado tantas vezes. Nós queremos ter informações efetivas, né, modernas, né, com metodologias modernas, para saber o que acontece com as pessoas. É impossível a fragmentação que existe hoje no setor, quando um paciente vai num hospital, num médico, é atendido, é pedido um exame, no outro dia ele vai num outro lugar, é pedido o mesmo exame, ninguém sabe que ele fez um exame no dia anterior. Tudo isso aumenta custo, atrapalha a vida das pessoas e não resolve. Isso como pano de fundo. Eu acho que o governo, porque é preciso deixar claro, quem é responsável pela saúde pública, né, não são os hospitais. É o governo. Quem é responsável é o poder público. Tanto é verdade que ele pode optar se ele quer ter serviços próprios ou se ele quer contratar instituições que são privadas. Quando se fala em poder público, né, doutor Alceu, tanto no âmbito municipal, estadual e nacional, os três entes. Sem dúvida. Então, no meu entendimento, o poder público está num fogo cruzado.
tá? Há muito tempo, mas neste momento, mais do que nunca, ele tem que decidir. A população não aguenta mais do jeito que é. Tá? Ele precisa tomar medidas importantes. Só que ele sabe o seguinte, se ele manter, tá, a continuidade do modelo atual, ele vai duplicar o custo e não vai resolver o problema. Portanto, a grande saída, no meu entendimento, vai ser estabelecer relações público-privado. Não é privatizar a área da saúde. É o privado poder, com mais facilidade, com mais produtividade, com mais eficiência, cumprir com um papel que continua sendo público e de responsabilidade pública. Tá? Nesse sentido, é fundamental que a gente abandone algumas ideologias que atrapalham enormemente, porque quem morre por problema ideológico não acha a ideologia bonita. Tá? Então é preciso abandonar essas ideologias que atrapalham enormemente e fazer com que o setor público deixe de ser um grande executor, porque ele não sabe fazer isso, né? Ele precisa admitir. Mas eu sempre digo assim, eu gostaria que mostrasse uma relação de custo-benefício, que dissesse que o setor público é um grande executor em serviços de saúde. Não tem isso, porque não existe. Tá? Agora, estou falando de relação custo-benefício, não adianta ser como o Sara Kubitschek em Brasília, que tem um benefício maravilhoso, mas se todos os hospitais brasileiros tivessem o recurso que eles têm, nós precisaríamos duplicar o orçamento da saúde por 20, então isso não vale. Tá? Precisa entender que o poder público precisa se especializar em avaliar serviços de saúde, em garantir que a qualidade da assistência à população esteja sendo prestada, não importa, porque para quem recebe o serviço não importa se quem está prestando é público ou privado. Tá? O cidadão quer ser bem atendido. Ele quer ser bem atendido, e o governo precisa garantir isso, e ele tem que ser um grande avaliador. Por outro lado, não dá também para entender que isso possa ser entregue para o setor privado sem nenhum tipo de regulamentação, sem nenhum tipo de controle. Então é fundamental que a gente estreite essas relações, possivelmente através de uma nova legislação, que coloque o governo num papel muito mais de avaliador e de financiador, e coloque o setor público no papel de executor, que precisa comprovar a qualidade do serviço e que precisa atuar de acordo com as políticas públicas. Tá? Desta forma, eu acho que nós ampliamos enormemente a possibilidade de melhorar o sistema de saúde. Tá? Mas eu não vejo, tá, em se tratando da saúde pública, eu não vejo como nós avançarmos, melhorando também o financiamento. Nós somos uma área subfinanciada, todo mundo sabe disso, tá? Não estou contando nenhuma novidade, mas acho que se o setor público e o setor privado não conseguirem estreitarem essa relação, se aproximarem, aí sim, as coisas ficam difíceis, né? Por outro lado, eu acho que na medida que a gente consegue isso, nós criamos facilidades enormes para ter uma saúde muito melhor que a gente tem hoje. Até porque o senhor milita hoje, doutor, o senhor também no estado do Rio Grande do Sul conhece muitos hospitais gaúchos, né? Tem contato com muitos gestores de hospitais, e vou citar 2 ou 3 exemplos. Se o senhor vier a Farroupilha, o senhor vai ver a dificuldade que o hospital daqui, o São Carlos, está encontrando no momento, com um risco, uma iminência de fechamento. Hospital que teve uma intervenção do Poder Público Municipal. Vamos para Caxias do Sul, o chamado Hospital Geral de Caxias do Sul atravessa dificuldades. O Hospital Pompeia de Caxias do Sul também está com dificuldades. Ou seja, a operação saúde tem sido muito deficitária. Então, essa entrada do poder do setor privado seria para profissionalizar esta gestão? É esta tese que o senhor defende? Defendo essa tese de maior profissionalização da gestão, do melhor uso dos recursos que existem, tá? Mas como eu disse, é preciso ainda colocar mais recursos no financiamento. Nós somos subfinanciados, não é de agora, tá? Há muito tempo. Pelo setor público. Isso. Agora também a gente sabe que se hoje nós colocássemos o dobro de recursos na saúde sem mexer no modelo, sem na mexer estrutura, no modelo que olhe pela prevenção, que profissionalize a gestão, nós só vamos gastar mais, nós não vamos ter resultados melhores, né? Por isso que eu acredito que nós temos, em termos técnicos, profissionais extremamente competentes. Nós precisamos melhorar este modelo. Nós precisamos melhorar um modelo que tenha na base
o aumento do financiamento, o investimento em promoção e prevenção, que nós tenhamos informações sobre as pessoas, sobre a população, sobre as doenças, tá? São aspectos assim, absolutamente fundamentais. Porque se a gente não tomar medidas efetivas em relação a isso, se nós não formos mais eficientes, tá, no uso desses recursos, vai ser difícil que a gente saia dessa situação. Porque ela é uma situação que não foi criada agora. Tá? Nós temos um tempo onde essas coisas vão sendo criadas. É um pouco, né, da situação que tu estavas colocando dentro do hospital aqui em Farroupilha. Né? Tem uma dívida de 40 milhões. É uma dívida de 40 milhões, porque a dívida vai se constituindo. Vai se alimentando. As pessoas têm dificuldades porque é difícil tu fechar. Então tu começa a trabalhar sempre com a esperança de que amanhã vai ser melhor, né? De que amanhã vai ser resolvido. E as coisas não são resolvidas, né? E a instituição então começa, deixa de pagar isso, deixa de pagar aquilo, e ela vai levando como se fosse possível. Vai corroendo. Fundamentalmente movida pela questão social. Tá? E quando tu vê, tu está dentro de um quadro difícil. Tá? De um redemoinho. E assim como tantos hospitais no Brasil, né? Certamente o hospital de Farroupilha, o Hospital São Carlos, que tem o nome São Carlos, né? É um hospital que ele, para sair dessa situação, ele vai precisar. Não resta nenhuma dúvida de uma parceria bem construída entre o setor público e o setor privado. Tem volta então, mas tem que haver uma parceria muito forte. Não, só o poder público não salva e só a parte privada também não salva. Tranquilo. Acho que esse é o grande caminho. É o caminho, com certeza. Mas esse caminho, não adianta o caminho da salvação e aí não troca o modelo, tá? Se tu resolve a dívida agora, daqui a um tempo tem outra dívida. Não, nós precisamos ter o caminho da salvação e trocar o modelo. Né? Para que esse tipo de situação a gente não venha a ter novamente. Com certeza. Bom, eu quero já iniciar a rodada de despedida. Irmã Lúcia, que mais a senhora também gostaria de colocar na condição de presidente do nosso Hospital Mãe de Deus? Fique à vontade, as suas considerações finais. Olha, em relação a esse processo de parceria público e privado que foi mencionado pelo Dr. Alceu, eu penso da seguinte forma: o Sistema Único de Saúde é um sistema nacional aonde o poder público não tem, a convicção, na minha opinião, de que o acesso à saúde é muito precário. Não é verdade, Alceu? Então, se nós não juntarmos a força da iniciativa privada com o esforço da iniciativa pública, sempre as pessoas que vão sofrer serão as pessoas marginalizadas, as pessoas que estão na pobreza ou na extrema pobreza, porque elas nunca terão acesso. Nunca terão acesso. Se nós trabalharmos juntos, nós temos condições de dar um acesso a muito mais gente. Eu me debato muito com a questão do acesso. As pessoas não têm acesso. O senhor estava falando do hospital aqui de Farroupilha, o Hospital de São Carlos. Mas e quanta gente aqui em Farroupilha, na sua redondeza, não tem acesso? Não tem acesso. Por quê? Porque o hospital não tem condições. Então, se a gente tivesse uma iniciativa privada que pode nos ajudar, por que eu não trabalho junto? Agora, como diz o doutor Alceu, eu concordo, temos que mudar o modelo. Agora, temos que fazer consciência que nós temos um grande número da população brasileira que não tem acesso à saúde, mesmo que tenha um sistema único de saúde. Então, acho que ali é que nós, como iniciativa privada, nós como instituições, eu me coloco numa instituição que não é a nossa, uma instituição religiosa, outras empresas, temos que nos aproximar com a área governamental para poder sanar a questão do povo. Porque às vezes a gente se reúne e vê custos, vê essas coisas assim. Não, mas e quanta gente a mais eu vou dar acesso a essa saúde? Pensando no cidadão.
Claro, mas quem é que elege os membros que os estão... representantes políticos? Quem é que elege? É o cidadão. Na hora de eleger, tudo bem. Na hora que ele precisa da saúde, ele fica sem. E na hora da educação também. Eu me vejo assim, eu gostaria imensamente, né? Eu sempre falo com o seu, de que a iniciativa pública, e nós como instituições, eu defendo a minha também, que nós temos que estar juntos, mas que o governo também mude o modelo, como diz o Alceu, que corresponda. Vocês fazem a parte de vocês e nós fazemos a nossa, e que fique... A de vocês e a nossa é o resultado final. E qual é o resultado final? Um melhor atendimento ao cidadão e um maior acesso à saúde. Com certeza. E eu acho que porque aquilo que o doutor Alceu falou também eu acho muito importante. Para o cidadão, não é se o acesso é privado ou público. Ele precisa de ser atendido, de ter acesso. É isto que é importante para o ser humano. Eu estou doente e não tenho aonde reclinar a cabeça, como dizia Jesus. Meu Deus do céu, e não tem nem a iniciativa privada que me oferece e nem a iniciativa pública que me acolhe. Então, eu acho que esse aspecto, para mim, se nós queremos tratar o ser humano com dignidade, precisamos ter o foco nos cidadãos que precisam de saúde neste país. E até para colocar, o doutor Alceu falava no primeiro segmento do programa, irmã, esta tem sido a postura, e por isso que faz jus ao slogan, Hospital Mãe de Deus, Sistema de Saúde Mãe de Deus, sempre perto, sempre à frente. O Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre tem ido ao encontro do poder público municipal, também para juntar forças. Não é pensando ajudar o poder público ou que o hospital seja ajudado. Claro, tem por trás isso, mas é pensando no cidadão. É isso aí. O hospital tem ido nesse sentido, né, irmã? Com certeza. E nós lutamos sempre para isso. Avante. Avante, tchau. Avante. Avante. Obrigado pela sua presença aqui nos estúdios. Foi um prazer muito grande recebê-la. Quando vieres à Farroupilha, é sempre convidado a estar conosco para bater um papo sobre saúde, humanização, princípios. Vi que a irmã tem uma bagagem, um conhecimento muito grande. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor Alceu, o que mais nós podemos falar também sobre o sistema de saúde Mãe de Deus, rapidamente, para concluirmos? Deixa eu só voltar um pouquinho no assunto anterior, dizer o seguinte, para cair para a segunda divisão, tá, eu sou colorado, né? Para cair para a segunda divisão tem um perfil. Tem um perfil. Todos que caem para a segunda divisão têm o mesmo perfil. E apesar de ser conhecido o perfil, tá, as administrações capulam e seguem o perfil. É um perfil mais ou menos assim, não trata bem os jogadores prata da casa, troca 4, 5, 6 técnicos, né? E depois vão para a segunda divisão. E não sabem o porquê. Assim, na saúde é mais ou menos a mesma coisa. Todo mundo conhece o perfil de quem, daquilo que não vai dar certo, mas insistem no caminho. Né? Excesso de participação na área pública, um excesso de participação político-partidária, tá? Nas indicações de quem tem que ser responsável pela área da saúde, pela área hospitalar, de pessoas que são boníssimas, mas entendem pouco do negócio. Saúde não é para amador. Cada vez mais tem conhecimento, cada vez mais tem metodologia, cada vez mais tem tecnologias, tá? E é tudo isso, cada vez tem mais doenças, tudo isso, cada vez as relações são mais difíceis, tudo isso precisa de gente preparada, treinada, né? Então é fundamental que além de a gente fazer essa parceria público-privada, né, de dar também ao setor privado garantias de que o setor público não vai se retirar em determinado momento, né, e deixar o setor privado empenhado e garantir que o setor privado não use os recursos públicos de forma indevida, mas que aquele recurso, né, seja avaliado para garantir que a sociedade receba a melhor assistência possível, né. Isso são caminhos para a gente resolver essa situação, né, e que no meu ponto de vista é uma convicção que eu tenho, né, eu já disse que eu sempre tenho um viés. O meu viés, e eu muitas vezes sou criticado por isso, e aceito as críticas, mas o meu viés é que eu não acredito na gestão pública na área da saúde, até o dia que alguém me provar que isso é melhor. Né? Até hoje eu não consegui ver.
Tá? E respeito, já trabalhei em hospitais públicos, respeito o papel que eles cumprem, tá? Mas eu estou falando em linhas gerais, eu não quero comparar ilhas. Tá? Em linhas gerais, o setor público faz mal feito isso. Então, esta relação de setor público-privado, ela é absolutamente fundamental. Como eu disse, a ESC fechou agora essa semana um contrato com a Prefeitura de Porto Alegre, tá? E esse contrato só foi possível por quê? Porque há um financiamento público junto com um financiamento privado. Há uma definição por parte do município das suas políticas públicas e dos resultados assistenciais que ele quer. E isso vai ser executado por um setor privado, né, dentro de todo um quadro de supervisão, onde um dos pontos fundamentais da supervisão não é só a avaliação econômica, mas é também a qualidade da assistência que vai ser prestada aos munícipes de Porto Alegre. Com certeza. Doutor Alceu, um prazer muito grande recebê-lo, muito obrigado por dedicar esse período, essa quase hora, à nossa programação da TV Cidade para falar do Hospital Mãe de Deus, falar sobre saúde. Falar de saúde é cuidar da vida também. Muito obrigado, e sempre que passares por aqui, quiserem nos fazer uma visita, portas, microfones, câmeras, estúdios abertos. Obrigado. Nós é que agradecemos, e foi um prazer estar aqui com o Leandro, né, com a comunidade de Farroupilha, com todos que assistem a esse programa, e só lembrando, tá, é preciso que cada um invista na sua saúde também. Isso é fundamental. Além do governo, além do setor público, o setor pessoal também tem que investir. Invista em algo que você vai ter retorno, vai ter mais retorno que a poupança, mais retorno que um carro, mais retorno que uma casa, que é a sua saúde, é a nossa, é a minha, é a sua saúde. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Esse é o foco. Eu quero agradecer mais uma vez, efusivamente, então, a direção do Hospital Mãe de Deus, Sistema de Saúde Mãe de Deus, na pessoa do superintendente executivo, o Dr. Alceu Alves Silva, e também na pessoa da irmã Lúcia Boniati, presidente do Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre, Sistema Mãe de Deus. E como eu disse, e não quero aqui jogar confete porque não se torna necessário, mas a partir do que a irmã colocou aqui, do que o Dr. Alceu também colocaram, a saúde, no momento, na falta da saúde, no momento da doença, e inevitavelmente todos nós vamos passar, ou mais cedo ou mais tarde, por esta situação. Uns menos, outros talvez um pouco mais. Mas num momento de fragilidade da doença, além do conhecimento da medicina, além da força espiritual, além da fé, da esperança, desta crença num Deus, é fundamental também a acolhida, a afetividade das pessoas. Por isso que o Hospital Mãe de Deus tem toda esta referência, tem todo esse know-how, porque ele investe justamente numa área que está provado que, junto com a área do conhecimento da medicina, com a área espiritual, a acolhida, a afetividade, restabelecem a saúde da pessoa, devolvem a saúde para a pessoa. Então procurem o Mãe de Deus. Quem não conhece o Mãe de Deus, procure informações sobre o Sistema de Saúde Mãe de Deus, www.mãededeus.com.br. Liguem, busquem informações. Não é que a gente queira ficar doente, mas se um dia precisarmos, vamos estar amparados pelo Sistema de Saúde Mãe de Deus na capital gaúcha. Nós ficamos por aqui com o programa Cidade Aberta de hoje, que esteve no ar com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses. E o Hospital Mãe de Deus está há 38 anos cuidando da saúde também do povo gaúcho. Sistema de Saúde Mãe de Deus, sempre perto e também sempre à frente. Um grande abraço a todos, até amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais uma edição do Cidade Aberta, porque você já sabe, Farroupilha se encontra aqui na TV Cidade.